comigo, e eu espero que seja um tempo bom. Eu estou compartilhando a tela com vocês. Vocês conseguem ver direitinho? Sim, sim. Só me confirme aí. Show. E eu Ótimo. comecei a gravar, você esqueci de falar. Tá ótimo, não tem problema não. Eu vou orar, vou fazer uma oração por esse tempo, para que o Senhor nos guie, para que Ele fale com a gente, através desse tema e do que eu preparei para a gente conversar agora à tarde, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por poder estar aqui com irmãos e irmãs que estão espalhados por vários lugares, mas que têm coração desejoso por te conhecer, por te servir, e acredito que de alguma forma tem algum interesse nesse tema. Então, oro para que o Senhor use a minha vida, me ajude a comunicar claramente, com sabedoria, que o Senhor seja glorificado em tudo que a gente vai ouvir aqui essa tarde, que o Senhor nos confronte, que o Espírito Santo nos confronte, nos capacite, nos encoraje a ser testemunhas do Senhor também nesse tempo com tantas limitações para os encontros físicos, mas também com imensas possibilidades para a gente estar perto das pessoas, ainda que virtualmente. E então, nos ajuda a compreender isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse é o tema, né, que a gente vai estar conversando hoje, mídias sociais e o reino. Então, a gente vai começar, eu dividi mais ou menos a apresentação em duas partes, né, em dois grandes blocos. O primeiro, a gente vai ouvir um pouco sobre a cruz, sobre a forma como a cruz trabalha, um pouco sobre a nossa visão, por que é importante a gente falar sobre isso, sobre o evangelismo, sobre tomar a iniciativa de compartilhar a nossa fé. E eu vou falar sobre diversas ferramentas que a gente pode usar online para compartilhar a nossa fé. Eu mexi em alguma coisa aqui, eu não estou conseguindo ver vocês. Agora eu estou conseguindo. Então, vamos lá. Primeiro, quem somos, né? Isso é uma coisa bem básica que a gente precisa sempre voltar, a gente está sempre voltando, relembrando quem somos nós, né? Como ministério. A gente se denomina uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. E para nós isso é muito mais do que uma frase de efeito, algo bonito de se ler ou de se ter numa camisa, né, no caderno, na bio do Instagram, né, não sei. Mas aqui a gente vê dois pontos muito importantes nessa questão de evangelizar, seja virtualmente, presencialmente, enfim. Primeiro, é a própria concepção de construir uma comunidade. Quando a gente fala que nós somos uma comunidade acolhedora, do que nós estamos falando? Né? A gente está falando que a gente quer promover um ambiente de aceitação e de bons relacionamentos. E esses relacionamentos, eles são permeados pela graça e pelo evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala que é uma comunidade acolhedora e quer ser esse ambiente saudável de crescimento, é um ambiente que vai fazer a gente crescer, que vai nos ensinar, que vai nos exortar, que vai ser um instrumento de Deus para confrontar o nosso pecado, que vai nos incentivar nos nossos momentos de fraqueza, que vai nos ajudar a ampliar nossa visão de reino de Deus, de serviço, enfim. Então, é isso que a gente quer ser, né? Mais do que um grupo legal para se estar, isso também faz parte de ser uma comunidade acolhedora, mas envolve princípios que estão focados na graça de Deus, no Evangelho. E essa parte, né, que nós somos apaixonados por conectar pessoas a Jesus, é exatamente o fato de que nós pensamos sempre em possibilidades, estratégias, situações, ambientes, né, para comunicar sobre o amor de Jesus e convidar pessoas a se renderem ao senhorio de Cristo, né? Esse Deus, esse Jesus que reina sobre o universo, que reina sobre as nossas vidas e que em breve vai voltar e vai restaurar esse mundo caído que a gente vive.
Então, é sobre isso que a gente fala quando a gente usa essa frase tão bonita que eu acho maravilhosa. E a nossa visão, né, como Cru Campus, porque acredito que todos sabem, mas a Cru, só esse nome, Cru, a Cru, de modo geral, ela é uma organização missionária, interdenominacional, internacional, que ela serve pautada, né, no texto da Grande Comissão, e ela abençoa diversos setores da sociedade com vários ministérios em todo o mundo. A CRU está presente em quase todos os países do mundo, só que a diferença é que é a variação de ministérios, como esses ministérios se apresentam, se organizam no mundo todo. E o nosso ministério o nosso maior ministério, né, como organização, é o Ministério com Estudantes, que aqui no Brasil a gente chama de CRU Campus. E a nossa visão, como CRU Campus, né, é ver o evangelho chegando em cada estudante. Então, por isso que é o evangelho para cada estudante, um movimento para cada campus e líderes para cada cidade. E é engraçado que, se a gente olhar para a nossa visão, ela meio que de baixo para cima. Então, como assim? A gente precisa de líderes em cada cidade que amam a Deus e que estão dispostos a compartilhar sobre esse Deus com outras pessoas. E aí a gente busca esses líderes dentro do ambiente universitário, por isso que a gente faz estratégias como a expedição digital, onde a gente sai procurando esses líderes que a gente acredita que são pessoas que o próprio Deus tem chamado e capacitado. E aí essas pessoas formam um movimento em cada campus, né? E aí eles se unem com outros cristãos, com outras pessoas que a gente vê que Deus também compartilhado essa visão. E a gente, quando fala de movimento, a gente está falando da reunião dessas pessoas com uma visão em comum para compartilhar o evangelho. E aí sim, esse movimento se movimenta, faz ações, estratégias, iniciativas para que o evangelho chegue em cada estudante, né? E como é que a gente faz isso? Como que a gente faz essas iniciativas? Eu vou falar sobre 3 pontos, né? Primeiro é intencionalmente, a gente faz isso intencionalmente. A gente vê, através desse texto, né, muito conhecido de Mateus 28, 18 ao 20, Jesus sendo bem claro com os seus discípulos sobre ir, vão, né? Façam discípulos. E nós acreditamos que essa é uma realidade para a igreja hoje, que essa é uma realidade importante para a igreja ao longo dos séculos. Então, a gente não espera simplesmente que as pessoas venham até nós, né? É legal quando elas vêm até nós, é a resposta de oração, mas a gente não espera, porque a missão de Cristo é uma missão intencional. E eu amo essa palavra. Eu amo isso, essa coisa da intencionalidade, relacionamentos intencionais. É diferente de interesseiro, né? De ser interesseiro. Às vezes a gente pensa muito assim, relacionamentos interesseiros, você faz conexões buscando algo em troca. E geralmente você se beneficia de algo que o outro pode te dar. Relacionamentos intencionais são relacionamentos pautados pelo amor, pela graça, que você pode não ganhar nada em troca, mas você sabe que tem algo muito importante para oferecer, e no nosso caso, o que nós temos de muito bom para oferecer não vem de nós mesmos, vem de Cristo, então nós nos sentimos desafiados e encorajados a compartilhar sobre isso com outras pessoas. Por isso que nós tomamos essa iniciativa, né? E no contexto do Novo Testamento, a gente tinha ambientes onde as pessoas conversavam sobre tinham as conversas espirituais, né? Que eram as praças, os templos, sinagogas, eram boa parte do ministério evangelístico, né? Dos apóstolos, estava ali naqueles ambientes. E eles tomavam essa iniciativa, a gente vê isso, né? Na Bíblia. E a gente também não espera que quando a gente vai ao encontro das pessoas, a gente vai encontrar logo de cara maturidade espiritual, as pessoas entendendo os princípios, né? Mas a gente vai pedir a Deus a sua bênção e vai procurar oportunidades para ser uma bênção na vida dessas pessoas, né? Então a gente vai estar sensível ao que está ao nosso entorno, sejam pessoas, situações, oportunidades. E nós vamos aproveitar, vamos pedir a Deus forças e sabedoria para aproveitar essas oportunidades
para compartilhar a nossa fé. E Jesus, ele foi muito intencional, né? Jesus foi muito intencional nos seus relacionamentos, a forma como ele se conectou com as pessoas, a forma como ele providenciou maneiras para que as pessoas compreendessem a mensagem do evangelho. E um grande exemplo disso é o encontro dele com a mulher samaritana em João 4, onde a gente vê, no capítulo anterior, Jesus teve uma conversa com Nicodemos, que era o mestre da lei, alguém que foi ao encontro de Jesus com perguntas, com questionamentos, e Jesus respondeu à altura do que aquele homem poderia compreender, do que era do seu contexto. E aí, logo em seguida, em João 4, a gente vê Jesus, um judeu, tendo um encontro com uma mulher samaritana, sendo que culturalmente eles eram inimigos, né, por ele ser judeu, por ela ser samaritana, o fato dele ser homem, o fato dela ser mulher, enfim. E Jesus, ele fala com aquela mulher de uma forma muito simples, de uma forma muito acessível, mas ao mesmo tempo profundamente, de uma forma pessoal, de uma forma altamente relevante. Então, Jesus era intencional e nós precisamos ser intencionais também. Então, a segunda forma como nós fazemos isso, né, de ser uma comunidade acolhedora, de conectar pessoas a Jesus, de ver a nossa visão em prática, é através da multiplicação espiritual. E aí um texto muito importante é 2 Timóteo 2:2, que Paulo fala para Timóteo: e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, discípulos que fazem discípulos, né? Cada pessoa compreendendo o seu papel no reino de Deus e levando isso adiante, entendendo a importância dessa mensagem, a relevância dessa mensagem e se dispondo a compartilhar sobre ela com outras pessoas. E o terceiro, e não menos importante, pelo contrário, nós fazemos isso no poder do Espírito Santo, né? E aí a gente tem como exemplo Atos, capítulo 1, versículo 8, que é quando a gente vê lá Jesus falar que os discípulos receberiam o Espírito Santo, e aí sim, quando eles recebessem o Espírito Santo, eles receberiam poder para ser testemunha, né? E às vezes a gente esquece esse detalhe, como a presença do Espírito Santo faz a diferença. E o que é que ela faz, né? Ela nos capacita para a vida cristã, nos capacita a ser testemunhas, e não caso a gente queira ser testemunha, ele nos capacita para ser testemunha, né? É aquele de quem nós precisamos estar cheios, porque nós fazemos as coisas, precisamos fazer o que a gente faz no poder do Espírito Santo, e não no nosso próprio poder, não na nossa própria sabedoria. E como que a gente pode, né, ser cheio do Espírito Santo? O que significa isso? Como que a gente pode? Então, a gente pode ser cheio do Espírito Santo, primeiro, vivendo uma vida que agrade ao Senhor, né? Buscando viver uma vida que agrade a Deus. Segundo ponto é submetendo a nossa vida total e irrevogavelmente ao Senhor Jesus, né? Vivendo essa renovação da mente que Romanos fala. E confessando os nossos pecados, né? Todo o nosso pecado, todo pecado conhecido, confessando e pedindo para que o Espírito Santo traga ele à nossa memória e nos ajude a experimentar a purificação e o perdão de Deus. E aí tem um princípio muito importante para essa questão do ser cheio do Espírito Santo, que é a respiração espiritual. Assim como a gente respira, né? Como a gente precisa esse é um elemento muito importante para os vivos, para nós estarmos aqui, que é a respiração. E a respiração espiritual, ela consiste também no exalar e no inalar, né? Só que o princípio bíblico diz: o exalar é quando a gente confessa o pecado, né? A gente coloca para fora, confessa a Deus os nossos pecados. E aí é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente coloca isso para fora, e o que a gente recebe, né? O que a gente inala? O Espírito Santo. Esse princípio, né, de Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem.
né? Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, isso é muito, muito importante para que a gente faça o que a gente faz, o que a gente vê Deus chamando a gente para fazer. E tudo isso é vivido pela fé. Não é simplesmente uma sensação, não é algo místico, né? É algo que a gente vive pela fé. O cristão vive pela fé, né? Ele é salvo pela fé, ele evangeliza pela fé, ele é cheio do Espírito Santo pela fé, ele é uma testemunha de Deus pela fé. Porque em si mesmo, ele não tem a disposição natural para amar o outro, para cuidar do outro, para sair da sua zona de conforto. Não é algo natural para nós, né? Então, pela fé, a gente pode ser capacitado, e a gente é capacitado pelo Espírito Santo. Então, olhando para o mundo de hoje, né? Esse mundo que a gente vive, caótico, né? É um mundo onde as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, assim. A gente tem toda hora uma nova oportunidade, uma nova tendência, uma novidade, né? Seja ela nos transportes, na tecnologia, na nossa forma de se comunicar, na forma como a gente produz os alimentos, como a gente produz a roupa que a gente veste, enfim, né? Como a gente se desloca, como a gente faz transações econômicas, enfim, o tempo todo. E a internet, né, é um ambiente que a gente pode comparar, né, e considerar como a praça pública do nosso tempo, né? Como eu falei há alguns slides atrás, a gente via que os discípulos, né, os primeiros discípulos, apóstolos, eles tinham esses ambientes, assim, praças, templos, sinagogas. A gente tem esses ambientes físicos também, claro, né? A universidade, a escola, o mercado de trabalho, são lugares onde a gente pode e tem muitas oportunidades de compartilhar a nossa fé, mas hoje, mais do que nunca, no contexto de pandemia, a gente vê como a internet se tornou esse espaço de debate, de discussão, de encontro, de sociabilidade, de lazer. Parece que tudo está muito concentrado na internet hoje, né? É a nossa sociabilidade, o nosso lazer, a nossa forma de culto, porque muitas igrejas estão fazendo cultos online, né? Elas estão impedidas de se reunir, né? Presencialmente, enfim. Então, a internet hoje é um prato cheio para a gente enxergar, perceber as diversas oportunidades que a gente tem para fazer evangelismo e para fazer discipulado. Mas o que é que acontece? Esse é um ambiente que, quando a gente abre, é só você abrir o seu Instagram, o seu Facebook, ou até mesmo o status do seu WhatsApp, que você vai ver a enxurrada de informações que você tem, né? E não é só aquele vídeo que é viral, assim, um vídeo engraçado que virou meme e todo mundo está compartilhando. Não. São coisas, às vezes, mais bobas, até coisas altamente profundas e notícias sérias viralizando, chegando, né? E cada um fala uma coisa diferente sobre o mesmo assunto, uma enxurrada de conteúdo. E até aqueles que não usam as redes sociais, quando abrem os seus e-mails, né, ou algo assim, estão se vendo bombardeados de informações, de propagandas, desse apego, né, desse apelo da mídia por contato com você, porque eles têm um produto e você precisa adquirir esse produto, você tem que estar por dentro, enfim. Então, a gente também precisa aproveitar as oportunidades de ocupar esse espaço, que é a internet, mas nós precisamos ter um diferencial. Por quê? Porque todo mundo está ali buscando, né? Então, quando a gente pensa em produzir conteúdos de evangelismo, de discipulado, pensar nessas ferramentas online, nós temos que pensar na relevância, mas também na qualidade do que a gente oferece, né? Quando a gente fala da nossa organização, quando a gente fala da CRU, uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para pensar, para perceber, mas ao mesmo tempo em que a CRU é uma missão, ela tem uma missão bíblica, ela tem uma causa por que lutar, ao mesmo tempo, ela é uma marca, de certa forma, né? Por que a gente
se preocupa em usar a nossa logo? Por que a gente se preocupa em ter materiais padronizados? Porque isso faz a diferença nesse mundo em que as informações estão sendo consumidas tão rápido o tempo todo. Isso também é uma forma de marcar as pessoas com essa questão da identidade visual, né? Nós temos muitos relatos de pessoas que hoje se envolveram com a CRU e que às vezes conheceram o ministério em outro país, e aí quando voltaram para o Brasil, ainda mais nesse processo depois, né, que unificou, mudou o nome, eu sei que algumas pessoas ficaram revoltadas. Poxa, a Alfa e Ômega era muito melhor, era mais bonita, era mais crente, sei lá, a CRU Campus é tão estranho, né? Mas tem um porquê que envolve também essa questão de pensar na nossa eficácia como marca, nosso posicionamento como marca, como missão, né? E diferente do mundo que a gente vive, que está querendo chamar a atenção das pessoas porque, você tem que consumir o meu produto. Eu quero que você gaste o seu dinheiro na minha loja, na minha empresa, com a minha marca, adquirindo os meus produtos. A gente sabe que a gente não, pelo menos esse não é o nosso interesse, o dinheiro das pessoas, ou, enfim, a gente quer compartilhar essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. E a gente precisa fazer isso também com qualidade, oferecendo bons recursos, oferecendo materiais bonitos, materiais que chamem a atenção das pessoas e, de alguma forma, também compartilhe como nós temos um Deus que é criativo, que é belo, que cria as coisas com beleza, com zelo, né? Esse é o nosso Deus, e tudo que a gente faz para ele precisa ser feito de uma forma que transpareça quem esse Deus é. Então, para ter sucesso, né, digamos assim, redefinindo sucesso, não essa coisa do curtidas, seguidores, mas o sucesso no sentido de ter a oportunidade de conexão, entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo, então, para ter sucesso como movimento espiritual, para conseguir nos conectar com as pessoas, nós precisamos aprender a usar estratégias, ferramentas que nos permitam ser vozes na internet, vozes relevantes na internet, que compartilham sobre essa mensagem transformadora, né? E algo que eu nem tinha colocado isso na apresentação para falar, mas que depois eu me lembrei, é que às vezes quando a gente está falando de evangelismo, as pessoas, de alguma forma, por causa de estarmos mais nesse ambiente virtual, a sensação que eu tenho é que elas se acomodaram ainda mais. A gente já tem essa dificuldade natural de evangelizar, e parece que com o virtual a gente tem mais essa desculpa, né? Eu não consigo falar com as pessoas e tal. E aí, às vezes, a gente aproveita muito daquela frase que ficou bem conhecida e a gente faz isso como uma filosofia de vida. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras, né? Mas, esse tempo que a gente está vivendo, uma das coisas que ele mostra para a gente é necessário usar as palavras, né? E eu fiquei pensando no exemplo. A Gersina me convidou para falar aqui e eu aceitei. Imagina se eu fico aqui sentada de frente para a câmera do notebook, calada, só fazendo caras e bocas e querendo que vocês entendam tudo que eu podia compartilhar sobre esse tema com vocês, né? Então, era melhor nem vir. E eu poderia recusar. Foi um convite. Mas, quando Jesus ele falou a grande comissão, ele não está fazendo um convite. Ele está fazendo uma ordem. Ele está fazendo uma ordem. Ele está dando uma ordem. Ele não está dizendo quando você quiser, quando você tiver tempo, quando você se sentir preparado, não. E ele é tão enfático que ele fala, antes de ele falar para a gente ir, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Ou seja, é muita ousadia e coragem da nossa parte ser desobedientes ao dono de todo poder e autoridade. E a gente é corajoso, porque a gente negligencia isso, né? A gente tem as oportunidades e a gente negligencia isso. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a reconhecer e a tomar, dar passos. Então, é por isso que eu estou, né? Por isso que eu aceitei o convite também, porque eu me sinto desafiada
por isso constantemente, não é fácil para mim, não é algo natural para mim. Ah, mas você é missionária, mas eu ainda sou gente, eu sou humana, eu sou pecadora, né? Não é fácil, não é natural para mim, mas eu sei que Jesus quer que eu faça isso. Ele mandou que eu estivesse envolvida com isso. Então, agora, esse segundo bloco vai começar, onde eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas que nós temos. A maioria delas são ferramentas da CRU mesmo. E vocês vão poder conhecer, né, diversas oportunidades que vocês têm para ver o mundo virtual como um ambiente mesmo de evangelismo e como vocês podem compartilhar a sua fé através dessas diversas ferramentas e recursos. Vocês podem anotar, tirar print se algo, né? A reunião está sendo gravada, mas depois também vocês podem me solicitar os slides, certo? Então vamos lá, vamos conhecer algumas ferramentas. Empolgados? Espero que sim. A primeira que eu quero apresentar para vocês é o Jesus Film Project, né? É um ministério da CRU que ele trabalha nesse ambiente virtual, produzindo filmes, curtas, estratégias mesmo visuais de filmes longos ou curtos, essa coisa da produção mesmo, né, cinematográfica, digamos assim, de vídeos, para nos ajudar a compartilhar a nossa fé. E aí, o carro-chefe desse ministério é o filme Jesus. Eu não sei quem já assistiu, quem já conhece, mas o filme Jesus, eu trouxe até aqui uma curiosidade sobre ele, né? Ele já foi dublado para mais de 1.800 idiomas. E ele é reconhecido pelo Guinness Book, né, o livro dos recordes, como o filme mais traduzido da história. E é o ministério da CRU, um ministério cristão, sendo relevante através de meios digitais, né, através de filmes, de curtas-metragens. E ele é um filme, que o filme Jesus, ele é baseado no Evangelho de Lucas. Então, você pode encontrar ele gratuitamente, tanto no navegador, né, procurando, assim como está aí na logo, Jesus Film Project, ou você pode baixar também na sua Play Store o aplicativo do Jesus Film. Lá tem os filmes, tem eles disponíveis em vários idiomas, tem trechos até em língua brasileira de sinais. Então, a gente tem a oportunidade de ver essa ferramenta. E lá, quando você baixa o aplicativo, você pode baixar os vídeos, você pode compartilhar eles por WhatsApp e usar como ferramentas para iniciar uma conversa espiritual e compartilhar o evangelho com alguém. E aí, eu não ia deixar vocês só na curiosidade ou imaginando como que posso fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês um curta do Jesus Filme, tá aí na tela, e aí vocês vão ver, ele é curtinho, ó, ele tem 1 minuto e 23, e aí a gente vai assistir ele, e vocês vão entender depois como vocês podem usar essas ferramentas também nos seus evangelismos digitais.
Legal, né? É um curtinha, tipo, ele tem 1 minuto e 23. E o que que vocês acham que a gente poderia conversar? Quais temas vocês acham que a gente poderia conversar de acordo só com esse curta que a gente assistiu? Aí vocês podem falar, abrir o microfone e falar ou colocar no chat. Esse curta aí é o meu preferido do Jesus Filme. Quando eu tava olhando ele, o aplicativo há um tempo, esse era o que eu mais gostava. E, assim, eu acho até que dá pra gente não apenas trabalhar no evangelismo, né, como também até quem é cristão mesmo. E, inclusive, mexeu comigo esse curta, porque me mostra muito a graça de Deus, né? Ele faz tudo com tanta perfeição. E a gente vai lá e quebra o bolo, amassa o bolo. Então eu me identifico muito com esse curto, assim, da graça de Deus na vida da criança, né? E ela tá ali, né? O olhar dela, o jeito que ela tá ali, ao mesmo tempo disposta a. Porque também não é só no sentido de que vai fazer estragar a coisa e aí Deus vai estar ali para sempre, né? Mas também no sentido de que a criança, o olhar da criança, tá ali e ao mesmo tempo o cozinheiro, né? Tá ali com graça, com olhar de graça com ela. Sim, é incrível. Eu acho que esse é o meu favorito também. E eu vejo várias oportunidades para falar sobre vários temas, assim, paternidade, o amor de Deus, serviço, mordomia, cuidado, excelência, graça, enfim, dá para falar sobre várias coisas. E como a Renata comentou, é uma ferramenta que a gente pode usar tanto com não cristãos para compartilhar o evangelho, como com cristãos já no discipulado, enfim. E é algo muito simples, né? Que a gente pode fazer tanto através de uma videochamada. A maioria das ferramentas a gente pode adaptar de diversas formas. Fazendo uma videochamada, enviando para a pessoa e depois pedindo para ela te dar algum retorno. Enfim. Então, essa aqui foi a primeira, né, que eu queria mostrar para vocês. O segundo é um dos nossos sites. Ai, desculpa. É só uma coisa que eu me lembrei. Eu gosto muito dessa ferramenta, né? Do filme. E aí, uma coisa que eu acho interessante nela é que ela é muito de imagem e, ao mesmo tempo, tem legendas, né? E aí também é uma ferramenta também para tratar com surdos. Eu já me enviei para uma amiga minha que não é cristã e é surda. E foi uma forma também de eu conseguir quebrar uma barreira que eu tinha em relação a esse tipo de abordagem. Então, também acho que pode ser útil nisso, para esse público. Sim, muito bom. Ótimo testemunho. Outra ferramenta que a gente tem é o suaescolha.com. Ele é um site onde ele comporta vários artigos sobre vários temas, sobre Deus, assuntos sobre apologética, dilemas da vida, né, conflitos sobre Deus, se Deus existe mesmo, quem é Jesus, por que é o Deus da Bíblia, o Deus que eu deveria acreditar. Enfim, vários e vários assuntos, né, temas muito, muito importantes. E você pode usar enviando para alguém, compartilhando, né, com essa pessoa sobre a sua fé, sobre olha esse artigo que eu conheci, que interessante. Você pode ler e depois me falar a sua opinião? Assim, né? E é muito bom. E uma coisa muito legal desse site é que ele nos oferece o ministério, né, que está por trás dele, o Ministério de Estratégias Digitais da CRU Brasil, chama Missionários Digitais, está aqui, mas está bem pequenininho na apresentação, está aqui, ó, Missionários Digitais. Eles nos oferecem a oportunidade de ser missionários digitais, que é como respondendo e-mails que chegam para nós por causa do site. O Sua Escolha é um dos sites mais importantes que a gente tem no nosso ministério, que muitas vezes, quando as pessoas jogam no Google sobre alguns temas, a gente tem trabalhado para que ele seja um dos primeiros que apareça, quando trata questões de dilemas da vida, sobre quem é Deus, para que as pessoas possam ter acesso aos artigos que estão lá. E aí, essas pessoas geralmente entram em contato, porque leram algo e ficaram com dúvida,
ou elas veem o anúncio do nosso site e veem a oportunidade, mandam alguma mensagem, e aí esses e-mails chegam para nós, nós temos a oportunidade de responder essas dúvidas, dilemas dessas pessoas. E esse ministério tem trabalhado para acompanhar também essas pessoas, né? Nesse tempo de pandemia, o Sua Escolha chegou a 13 milhões de acessos. Então, é uma ferramenta muito relevante, onde milhares de pessoas, ao longo dos anos, têm tomado a iniciativa de começar um relacionamento com Deus através do material que elas encontram lá. E a gente tem trabalhado para inserir essas pessoas em comunidades onde elas possam estar no ambiente de discipulado, de acompanhamento realmente. Então, fica como sugestão, né, e convite, se você quiser se voluntariar para se tornar um missionário digital, alguém que responde perguntas da sua escolha, entre em contato lá com os missionários digitais, ou também você pode ser um voluntário ou uma voluntária do estouenfrentando.com. É um site parecido com o Sua Escolha, só que ele fala mais de pontos mais voltados para o sofrimento, né? Tanto é que o lema deles é muito voltado para a gente também entende, porque a gente também está lidando com dilemas, né? Nós também temos nossas próprias lutas. Então, lá a gente tem artigos sobre aborto, abuso sexual, uso de drogas, depressão, tentativa de suicídio, enfim, são temas mais densos, mais pesados, mais voltados para essa questão do sofrimento, mas são o que a gente procura através dessa ferramenta é não só ter o artigo ali, né? A pessoa lê um artigo, que é um testemunho real, de alguém que passou, que enfrentou algo parecido com o dilema que ela está enfrentando, e por isso ela talvez buscou o nosso site, e como aquela pessoa, naquele momento de sofrimento, também pôde conhecer a Jesus, ou como ela pôde passar por aquela situação, como ela pôde enfrentar, né? Então, a gente procura, através dessa ferramenta, promover um ambiente de empatia, de acolhimento, e, óbvio, para compartilhar Jesus. Então, se você quiser se tornar também um voluntário do Estou Enfrentando, é possível também através dos missionários digitais. A diferença do Estou Enfrentando para a Sua Escolha é que o treinamento que é dado para os voluntários do Estou Enfrentando é diferente, exatamente por ser mais pesado o conteúdo, o tipo de coisas que a gente às vezes recebe. Então, é algo que, até para a pessoa mesma, assim, poxa, será que eu me sinto à vontade para lidar com pessoas que vão chegar com certos tipos de dilema? Mas é uma opção para você caminhar e ajudar outras pessoas, ou até mesmo usar os artigos que estão ali para compartilhar com algum amigo que você vê que está enfrentando, ou que chega para você com algum dilema sobre um desses temas. É uma ótima ferramenta. Outra ferramenta é um aplicativo que chama GoTools. É um aplicativo que ele dispõe de algumas ferramentas de evangelismo. Lá tem as 4 leis, o folheto do Você Está Satisfeito, né? Tem artigos que, de alguma forma, dão dicas sobre como a gente pode compartilhar a nossa fé. Hoje, mexendo lá no aplicativo, eu descobri que tem um bem simples, que é como você compartilhar a sua fé, como se você se conectar com alguém para compartilhar a sua fé através de emoji, né? Aqueles bonequinhos lá do WhatsApp, enfim, dos teclados, né, do nosso celular. Então, é uma ferramenta muito boa, muito acessível. Tem o The4 também, e é o próximo que eu vou falar, né? The4. Acho que vocês já devem ter visto aí na Cru, nas redes sociais da Cru, ou então até amigos com pulseira, camisa do The4, tipo, o que é isso, né? E é muito legal que a proposta do The4 é mais do que ser uma marca, né? Ser uma mensagem. Então, é praticamente a mesma mensagem das 4 leis espirituais, só que chama muito a atenção das pessoas pelo quesito visual, né? Então, primeiro, esse círculo do coração fala do amor de Deus. Esse segundo símbolo é um símbolo de separado, é tipo dividido, né? Mas é para mostrar que está separado. O homem e Deus separado por causa do pecado. Aí o terceiro, a cruz, que fala sobre Jesus, né? Que é a resposta de Deus para o nosso pecado. E a pergunta, né? O ponto de interrogação,
o que eu vou fazer com isso? Eu vou seguir Jesus agora que eu sei que ele me ama, que ele perdoa os meus pecados, que ele é o caminho para me levar a Deus, né? E aí o Default até tá com o lançamento de novas camisas, de novos produtos, e é muito legal, assim. Eu já tive ótimas conversas com pessoas por causa do Default, seja porque eu tomei a iniciativa e usei o Default, ou porque elas viram e falaram, o que é isso? Né? O que significa? E aí é um prato cheio, assim. E você não precisa necessariamente ter os produtos, né? Você pode olhar na internet e tem algumas oportunidades de você usar os seus stories. Então, sei lá, pega uma imagem dessa do Default e compartilha o seu testemunho pessoal através de cada ponto, algo assim, vai explicando como você foi entendendo, como essa verdade se aplicou na sua vida, né? Enfim. Aí aqui outra ferramenta que chama Alpha. Eu não sei quem já ouviu falar. Essa não é tão conhecida. É uma série de encontros interativos que explora livremente os fundamentos da fé cristã. Então, Alpha, como é que ele acontece? Você se cadastra, você recebe um treinamento e você começa grupos de tipo pequenos grupos, né, de discussão para compartilhar, para ensinar as pessoas a compartilhar sobre a fé. E a própria ferramenta, ela já te dá tudo o que você vai precisar. O material que você vai falar em cada encontro, vídeos, né? A Débora já está aí, testemunha do Alfa, amo o Alfa, tem experiência. Então, fala com a Débora aí depois, quem conhece ela, né? Então, você pode aproveitar as ferramentas, né, o material que eles dispõem para montar pequenos grupos e compartilhar, seja com cristãos ou não cristãos. É algo que você pode até, eu estava pensando nisso esses dias, você pode até usar no culto doméstico, sei lá, né? Ou se você, independente dos seus parentes já serem cristãos ou não, você pode pedir a oportunidade, né? A gente podia separar um tempo como família, toda semana, pelo menos um dia na semana, para ver esse vídeo aqui, conversar sobre esse assunto e tal. E, sei lá, coloca na televisão da sala, ou coloca todo mundo perto do notebook e assiste junto. Enfim, é uma ótima ferramenta que eu acredito que talvez fosse muito... que eu estava pensando esses dias, né? Que talvez seja muito boa para esse ambiente mesmo de culto doméstico, mas também pode ser feito em reuniões online. E aí, Perspectiva, né? Perspectiva, ele tem um aplicativo, só que eu acho que, infelizmente, ainda não está em português, não tem essa parte em português, tem outros idiomas, né? Mas quem não conhece, o Perspectiva, ele é um jogo de cartas, onde você pode conversar, né, sobre a perspectiva do seu ouvinte, sobre 5 temas principais, que é a natureza de Deus, o significado e o propósito da vida, a natureza humana, Jesus e fonte de verdade espiritual. Você tanto ouve a perspectiva dele, quanto compartilha a sua perspectiva. E por que é um jogo de cartas? Porque tem as cartas de cada tema. E aí a pessoa escolhe a carta que melhor representa o pensamento dela sobre aquele tema em questão. Eu particularmente amo o Perspectiva, é a minha ferramenta favorita. Eu conheci ele em 2015, conheci ele primeiro em espanhol, recebi o treinamento, e aí depois, em 2017, eu tive a honra de fazer parte da equipe que traduziu Perspectiva para o português. Então, tive a oportunidade, né, de servir nessa parte, de trabalhar e servir para que ele estivesse na nossa língua. Então, é uma ferramenta maravilhosa, também pode ser usada. E outra também queridinha da Cru, e pode, né, que está disponível em aplicativo, é o Solarium, também conhecido aqui no Brasil como Conecta, que é aquela ferramenta com imagens, são imagens que a gente tem disponíveis, e a gente faz perguntas para a pessoa que a gente está compartilhando, e a gente pede para ela escolher imagens que representam, como, por exemplo, a primeira pergunta, você pode escolher 3 imagens que representam como você está se sentindo hoje. E aí a pessoa vai, e é muito legal, porque ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta simples, ela e leve, né? As pessoas gostam. No campus, geralmente, saudades. A gente fazia um varal, assim, né? E pendurava as fotinhas. E chamava muito a atenção das pessoas. As pessoas ficavam, o que é isso? É uma exposição de foto? O que é? E ao mesmo tempo que ela é leve, que ela é simples,
ela é profunda, né? Criativa e profunda. Então, tem lá disponível também na Play Store. E todos são aplicativos gratuitos, né? Que a gente pode usar. E aí, a gente já está caminhando para encerrar, né, o nosso tempo. E aí, eu quero dar dicas para o seu perfil pessoal, né? Como usar o seu perfil pessoal para evangelizar, para tomar iniciativas, para compartilhar a sua fé. Primeiro, tem uma dica aqui, né? Não tenha vergonha de usar. Aquele espaço é seu, né? Use com sabedoria e para a glória de Deus. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica com um peso, assim, porque as pessoas ficam, olha, blogueirinha, né? Tá postando foto, postando vídeo, postando textão, postando story, um IGTV, sei lá. Mas aquele perfil é seu, é um espaço seu, tipo, use ele. Você não já está lá na ferramenta? Você, né, use para a glória de Deus. Que não seja só um espaço para o seu ócio ou para você passear os seus olhos por coisas que às vezes nem edificam, mas que seja um espaço para você ser relevante, né? Então, a primeira dica, né, depois disso, explore as ferramentas disponíveis, né? Explore as ferramentas disponíveis. Você pode escrever um texto e compartilhar como você conheceu Jesus, como você falar do seu testemunho pessoal, né? Seja através de texto, através de um vídeo no IGTV. Eu tenho um IGTV, que é o meu testemunho pessoal. A gente recebe esse treinamento na CRU, como compartilhar nosso testemunho pessoal em 3 minutos. Então, tá lá o vídeo, ainda é um pouquinho menos de 3 minutos lá, onde eu compartilho meu testemunho. Então, a gente pode fazer isso, ou compartilhar sua história bíblica favorita, um versículo que você leu, que te marcou, que te ensinou alguma coisa, enfim, use as ferramentas, né? Use essas oportunidades. Abra uma caixinha de perguntas, sabe aquela caixinha de perguntas? Eu não gosto de abrir. Antes eu já tentei gostar, mas não sei se é porque flopou tantas vezes. Mas eu hoje não gosto mais de abrir, tipo, para as pessoas fazerem perguntas sobre mim. Mas eu coloco lá, tipo, você tem algum pedido de oração? Ou então, quando eu estou compartilhando sobre algo e aí eu quero ouvir a devolução, né, das pessoas, tipo, o feedback das pessoas sobre aquele tema, eu uso aquela caixinha. Mas você pode colocar a caixinha lá e perguntar: como que eu posso estar orando por você essa semana? Né? E aí é muito legal, porque depois você pode voltar e falar com a pessoa: olha, eu orei. Como que você está em relação a isso? Ou como está essa situação? E aí você conversa e continua, tem a oportunidade de continuar uma conversa com a pessoa, né? Aí depois eu fui aqui para esse outro slide e aí eu coloquei assim, ó, você já é uma influência. Por quê? Porque a gente está vivendo o mundo dos influencers, né? Todo mundo quer ser o influencer, né? Parece que é muito legal ter muitos seguidores, muitas curtidas, muitas palavras, engajamento. A gente posta às vezes uma coisa, tipo, gente, por favor, não deixa flopar. A gente tem essa certa sede do engajamento das pessoas no que a gente posta, no que a gente está ali. Mas será que o que a gente está falando é realmente digno de ser ouvido? Será que o que a gente está compartilhando realmente é o que as pessoas precisam receber naquele momento? Vai edificar mesmo as pessoas? Que diferença faz para as pessoas saber onde que eu comprei o batom que eu estou usando, né? Não seria muito mais relevante compartilhar sobre, sei lá, como Deus tem purificado os meus lábios, como Ele tem me ajudado a vencer o pecado, né? Enfim, como Ele tem me consolado nesse tempo de pandemia. Então, quando a gente é cristão e caminha com Deus de verdade, a gente já é influência. Então, a gente não precisa ficar brigando por isso, para ser influencer. A gente já influencia. Só que a questão é, como que a gente tem usado essa influência, né? Então, compartilhe sobre o seu relacionamento com Deus, como estar caminhando com Deus tem te ajudado nesse tempo de pandemia. Compartilhe alguma leitura que você está fazendo, mesmo que não seja um livro cristão, mas compartilhe e fale um princípio bíblico que você enxergou ali na história, ou que você sente falta na história. Um dia desses eu tive várias conversas muito legais com algumas pessoas no meu Instagram, porque eu estava revendo a saga Crepúsculo, e eu estava identificando várias coisas tóxicas e problemáticas, e aí eu postei isso nos meus stories, e abri para as pessoas compartilharem, e foi muito legal. Eu tive conversas com pessoas que geralmente eu não converso,
mas porque a gente tinha um ponto de conexão em comum, elas vieram falar, interagiram, e foi muito legal, assim. E não precisa ser milhares de pessoas, você não precisa de milhares de pessoas, né? Eu estava conversando isso com uma pessoa um dia, falei, olha, Deus, ele não está preocupado que você seja uma influencer, né? Que você ensine tudo para todos os milhares de seguidores que você tem. Até porque você não é Deus, você não vai conseguir suprir a demanda deles. Você não foi chamada para produzir conteúdo para o seu público. Você foi chamada para discipular pessoas. Como cristã, você foi chamada para discipular pessoas. Então, faça coisas que você vai conseguir realmente dar conta, né? Porque às vezes a gente tem essa sede de, eu tenho que evangelizar todo mundo do meu Instagram, eu tenho que ser relevante para todo mundo do meu Instagram, e às vezes a gente não é relevante para ninguém. Então, delimite o seu público. Tipo, eu particularmente gosto muito de conversar com outras mulheres, né? Tenho temas específicos que eu gosto de abrir para discussão e que são coisas que são lutas minhas, são questões que eu também estou travando e que abrem para o diálogo com elas, né? Então, faça isso. Envie mensagens para os seus colegas falando que está querendo orar por eles, pedindo pedidos de oração. Você pode fazer isso também, especialmente com aqueles que trabalham na área da saúde, que estão tão desgastados nesse tempo, né? Ou você pode convidar as pessoas para participar de um grupo online, né? Com tantas ferramentas que a gente viu, eu sei que a gente vai passando, né, rápido, mas tantas ferramentas que a gente tem disponível, convida a pessoa, você teria um tempo de meia hora para assistir um filme comigo, um vídeo comigo e me contar o que você acha sobre isso? Sei lá, a gente tem tantas oportunidades, tantas ferramentas, né, à nossa disposição, e a gente pode também tomar iniciativas em grupo, seja fazer um dia de evangelismo digital com seus amigos da Cru Recife, ou do seu campus, ou jovens da sua igreja, né? Montar pequenos grupos online para conversar sobre esses curtas, ou sobre um artigo da sua escolha, fazer um estudo de caso sobre um dos artigos que estão enfrentando, né? E você pode usar ótimas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente, né? O Zoom, o Meet agora tem a opção de dividir em salas, então isso é maravilhoso, porque o Zoom, ele só é gratuito e ele limita o tempo, né? Mas o Meet não, você pode ficar mais tempo, e agora tem esse recurso de dividir em salas, tem o recurso de uma lousinha que você pode abrir e interagir, então tem muita coisa criativa que dá para fazer por essas ferramentas, né? E aí, para encerrar, eu quero compartilhar esse versículo, né? Que é João 4, que eu citei, né? Mas no começo, João 4,35, Jesus falando: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Né? E aí depois eu me lembrei de algo que eu ouvi, né, nesse ambiente do virtual, que assim como tem aquele versículo, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, os dedos digitam aquilo que o nosso coração está cheio, né? Da mesma forma que os pés do que anunciam, né, a salvação são preciosos, as mãos dos que compartilham o evangelho através, né, dos textos, das mensagens, do conteúdo digital, também são muito preciosos se a gente usa com sabedoria e para a glória de Deus. Então, muito obrigada. Eu deixo aí as minhas formas de contato, se vocês desejarem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, enfim, vocês podem entrar em contato comigo. Foi um prazer compartilhar. Eu imagino que, às vezes, é muita coisa, né, em pouco tempo. Até passei do tempo, desculpa, Gersina, passei um pouco do tempo, né, que eu recebi. Mas é o que a gente vai ouvindo e vai pensando e vai vendo as diversas possibilidades, vai empolgando, mas que Jesus possa encorajar vocês, sabe, a serem testemunhas online, não tenham vergonha disso, aproveitem as oportunidades, aproveitem as ferramentas e, nossa, Deus, ele pode e quer usar vocês, né? A gente tem várias coisas legais disponíveis, então a gente pode incentivar os jovens da nossa igreja, a gente sente isso, né? Os jovens da minha igreja são parados, não evangelizam. Vamos marcar um dia para ensinar eles uma ferramenta dessa, uma só, não precisa ser todas, uma só. Vamos ensinar como usa, e aí depois vamos marcar um dia para colocar em prática. A gente faz isso, né?
não dá para sair, mas a gente pode fazer uma coisa aqui virtual, e aí marca, estamos aqui, vamos combinar agora de escolher uma pessoa para a gente evangelizar, cada um, vamos, a gente vai usar esse vídeo aqui, esse curta do Jesus Filme, tá, vamos aqui, e aí a gente online e vai compartilhando e vai se ajudando, sabe? Coisas assim, a gente tem muitas oportunidades, aqui eu falei só algumas delas, né, pincelei, mas eu espero que tenha servido pelo menos de encorajamento para vocês, né? Para vocês realmente serem testemunhas também nesse ambiente virtual e online. Nossa, Ká, que incrível. Muito obrigada pelo convite, por guiar a gente, né, com essas ferramentas tão incríveis, tão maravilhosas. Louvo muito ao Senhor por isso. E que bênção, hein, galera? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida para agora também, eu vou parar de gravar. E eu estou muito feliz que a gente gravou. Foi ótima essa ideia.